Melhor lá na frente tem de novo. Não estou falando de luta, todos nós temos lutas. Todos nós temos problemas, todos nós. E já foi ministrado isso aqui. Naquela mensagem da casa construída sobre a rocha. O dia mau virá para todos nós. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas as nossas lutas, sabe, devem ser lutas diferenciadas. Porque cada luta que o Senhor nos coloca, também Ele está testando a nossa fé. Ele quer nos colocar em um nível maior. Ele quer nos posicionar para algo maior. E para isso Ele está nos preparando. Mas quando você começa a ter luta repetitiva, sabe? A mesma luta, o mesmo problema. Sempre é o mesmo problema. Nós precisamos de libertação, gente. Nós temos que ser libertos em nome de Jesus. E é um processo. É um processo. E Jonas foi convocado para ajudar a libertar um povo que ele aprendeu a vida inteira a odiar aquele povo. E o problema de Jonas era emocional, eram as emoções abaladas. E em 2 Reis, capítulo 14, a partir do versículo 25, fala uma coisa muito importante sobre Jonas. Você vai ver que a história de Jonas tinha a ver com o passado. Pois Jonas fazia parte daquela região que eram povos desobedientes a Deus. Os reis eram perversos e tinham maltratado pessoas próximas de Jonas. Sabia que se ele não fosse, o povo não se arrependeria. E o juízo de Deus viria sobre aquele povo. Na verdade, Jonas queria vingança. Jonas via uma omissão. Ele queria viver uma omissão. A oportunidade de vingar. Se eu não for, aquele povo vai perecer. Se eu não for, aquele povo vai pagar tudo aquilo que fizeram com os meus. Porque nós humanos, todos nós, temos uma justiça dentro de nós. E quando alguém nos fere, a gente quer que Deus entre com uma vingança, que faça ferir. A gente quer que o outro sinta a mesma dor que a gente está sentindo. E isso tem que ser tratado dentro de nós. E é normal que no primeiro momento, sabe, a gente sente porque a gente é humano. Não vamos falar que quando alguém nos machuca, nos fere, a gente, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Mas isso não pode permanecer dentro de você. Isso pode, o choro pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pelo amanhecer. Então que esse seu sentimento, você não alimente. Não permita que a sua mente, sabe, que a sua mente te domine. Deixa o Espírito Santo te dominar. Ele quer trabalhar em áreas em nossas vidas. E a fama daquele povo de Nínive era de um povo mau, pessoas que feriam outros, era um povo destruidor. Jonas, quando criança, aprendeu a odiar aquela gente, aprendeu a não ter misericórdia, aprendeu que essas pessoas deveriam ter da parte de Deus o castigo. E como é que está a sua vida com pessoas que te maltrataram, que te feriram, que te abusaram? Sabe, muitas vezes a gente, em atendimentos, né, muitas pessoas passam por nós e falam assim: eu fui abusada, eu fui maltratada pelo meu pai, pela minha mãe, mas eu não tenho raiva não, viu, pastor? Já está tudo resolvido, não tenho problema nenhum com ela. Assim, tal área, eu sou machucada assim, mas já está tudo perdoado. E não é a verdade. Quando a gente começa a orar, quando ela começa a abrir o coração, sabe? A nossa mente, ela tem um poder de mudar, de colocar em nossa mente que aquilo está resolvido.
Só que não é a verdade. Se tivesse resolvido, áreas das nossas vidas também estariam resolvidas. As nossas emoções não seriam emoções abaladas. E Jonas resistiu àquela ordem de Deus. E Jonas aprendeu que esse povo precisava de uma punição. E é essa ideia que foi criada na mente dele, foi ganhando forma. E o que tem ganhado forma em sua mente? Será que aquela traição que você sofreu? Será que aquela desilusão amorosa? Será que aquele abuso? Será que aquele luto? Qual é a área da sua vida? O que tem mexido com suas emoções? Deus, Ele nos chama para que possamos colocar todo o nosso fardo sobre Ele. Ele morreu em uma cruz, em uma morte de muito sofrimento, porque Ele carregou o peso do meu e do seu pecado. E hoje Ele te convida para que você possa colocar tudo diante dEle, confessar os seus pecados, as suas dores. E daí Jonas, na sua fase adulta, é confrontado. Ele carregou desde a infância dele, ele passou pela adolescência, ele ficou jovem, mas na sua fase adulta, ele foi confrontado. Pois toda área não resolvida, uma hora será confrontada. Uma hora vai dar ruim. E esse confronto vem da parte de Deus, pois Ele quer nos libertar de todas as cadeias que nos prendem. Mas o processo é necessário para a nossa libertação. E sempre seremos confrontados com a nossa vontade humana. A nossa vontade humana, sabe, não quer passar pelos processos. Porque passar pelo processo dói. Passar pelo processo é mexer em algo que já está quieto. É mexer em algo que para mim já está resolvido. Eu não quero voltar naquela história. Eu não quero voltar naquele assunto. Eu tenho vergonha daquilo. Deus já limpou tudo na minha vida. Tudo bem. E por que você é do jeito que você é? Porque as suas emoções são abaladas. Porque você não aguenta ouvir uma verdade sem dar uma resposta de defesa. Porque você não se acha autossuficiente. E por que você não consegue ouvir uma palavra de repreensão? E por que você fala tanto? E por que você se defende tanto? E por que você cuida tanto da sua reputação? Todos nós, em algum momento, iremos ter que resolver essas coisas diante de Deus. Ou talvez não. Você passa a sua vida toda vivendo os mesmos problemas. Pastor, eu vou para o céu? Vai, porque a salvação é mediante a fé. É quando você aceita Jesus como seu Salvador. Mas nós estamos falando de plenitude de vida. Às vezes Deus tem muito mais para colocar em suas mãos. Mas Ele só nos dá quando estamos preparados. Quando a nossa arrogância e a nossa prepotência, que a gente acha que a gente não tem, a gente acha que a gente não é prepotente, que nós não somos orgulhosos, quem nos conhece profundamente é o próprio Deus. Sabe, gente, eu já tive algumas experiências pelo fato que eu me achava uma pessoa tranquila, uma pessoa calma. Eu nunca tive, nunca gostei de humilhar ninguém. Eu sempre tenho muito cuidado com as minhas palavras, com as minhas colocações. Se eu chegar ao ponto de ferir alguém, eu fico mal. Então, assim, isso faz parte do meu temperamento, né? E aí, o que acontece? E eu achava que dentro de mim não tinha orgulho nenhum. Estava tudo resolvido. Eu trato todo mundo tão bem, né? Eu tenho cuidado, eu procuro ter esse cuidado. E toda vez que eu ia orar,
profetas falavam comigo. Profetas de minha confiança, gente de Deus. Profeta como Jonas, que tem áreas também para serem resolvidas, mas é profeta. E aí vinha e me entregava um recado e falava: tem um orgulho dentro de você que nem você sabe que você tem. E Deus vai trabalhar. Uma hora isso vai ser resolvido dentro de você. Gente, eu confesso que a minha vida toda, e eu tive que ir para Jugal para resolver isso, né? Porque a minha vida toda, eu sempre tive algo comigo de ser muito reservada, de não gostar de expor nada. Eu nunca gostei nem de expor as minhas vitórias, nem as minhas alegrias. Quanto mais tristeza, quanto mais vergonha. Meu Deus do céu. Sabe, eu fui criada de um jeito e a minha família colaborou para isso. Minha mãe sempre ensinou para a gente que problema nosso era só problema nosso. Nunca fale para ninguém o que acontece aqui dentro de casa. A gente tem que resolver aqui. Não interessa para os outros os nossos problemas, os nossos dilemas. E isso juntou com a minha personalidade. Aí você imagina no que deu. Sabe? Deu em dificuldade até de relacionar com pessoas. Ser muito mais fechada. Para não expor. Sempre gostava de chegar e ficar no meu cantinho, no meu lugar. Mas teve um momento de explosão. Teve um momento de Deus tratar comigo. E de exposição. Sabe? E muitas vezes a gente julga o outro. Tal pessoa é sem caráter. Tal pessoa é isso, tal pessoa é aquilo. E se Deus estava querendo tratar comigo, sabe? Mostrando aonde estava o meu orgulho. Então, eu vou te expor. Mas vou te expor de verdade. Sem pena. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. E quando Ele quer tratar com a gente, quando Ele tiver que tratar áreas em sua vida, e você não vai entendendo, porque Ele vai te dando sinais, mas você não quer, você não aceita, sabe? Se for necessário te expor, Ele vai te expor. Ele vai mexer naquilo que dói em você. Ele vai mexer em coisas que te machucam, em ferida. Ele não vai mexer em algo que, isso aqui para mim é uma luta. Mas eu vou orar, eu dependo tudo de Deus. Que eu ajo assim, gente. Eu dependo de Deus, está nas mãos de Deus. O que ia doer em mim era a minha vergonha, era a minha exposição. Era não estar falando do meu nome. Porque eu não gosto que falam de mim. Eu gosto de ficar na minha. E Deus falou: peraí, agora eu vou colocar para gente para falar. Mas não é pouca não, é multidão. E eu tive que ir para esse processo de libertação. E eu vim entender, depois disso, que a minha reputação caiu por terra. Que se eu estou sendo envergonhada, é um trabalhar de Deus. Eu não posso dar lugar para o pecado. Eu não vou colocar a minha vida santa para expor. Não é sobre isso. Mas existem situações que a gente não tem um controle. E a grande maioria nós não temos controle. E quando Deus quer tratar, Ele trata. E é justamente aqui que a vida de Jonas irá dar um giro, uma mudança de mentalidade. Eu tive que ter uma mudança de mentalidade, gente. Sabe aquela coisa de... eu já tinha aceitado a Cristo tanto tempo. Mas foi naquele momento, sabe, de exposição, da minha tempestade. Naquele momento, foi que eu nasci de novo. Eu falei: Senhor, o que Tu queres mudar em mim?
Eis-me aqui, eu tenho orgulho mesmo. Eu sou orgulhosa. E a partir de agora, Senhor, eu não vou ter o controle da minha vida. O controle da minha vida está sobre as mãos de Deus. E quando eu entendi, se tiver que passar por alguma situação, é Deus trabalhando. Só que essa área eu coloquei diante da cruz. E eu falei, Senhor, é uma área que eu entendi. Eu compreendi. Eu entendi que o controle está em suas mãos. E que eu sou como todo mundo. Eu posso passar por vergonha como todo mundo. Mas eu coloquei isso diante da cruz. Aquilo que eu não reconhecia que eu tinha, que era o meu orgulho, eu tive que reconhecer. E eu tive que tratar. E porque o motivo do orgulho foi tratado em julgar. Foi tratado porque foram sintomas da infância. Sabe? Mas Deus quer tratar com cada um de nós. Porque Ele quer te dar vida plena. Sabe? Deus tem plenitude para cada um de nós. E Jonas, ele não tinha pretensão, jamais imaginaria que Deus o levaria para levar uma palavra de correção. Aquele povo parar e diante o arrependimento levaria salvação para aquele povo. E ele aprendeu a odiar. E Jonas entra em uma crise emocional. E ele pensou, porque Deus quer salvar quem me fez mal. E quantas vezes a gente questiona, por que Deus está agindo dessa forma? E no mínimo, não poderia ser outro profeta? Deus não poderia mandar outra pessoa? Quando a gente passa por alguma guerra, por alguma situação, a gente fala, por que eu? Por que eu, Senhor? Com tanta gente no mundo, por que eu? E Jonas questionou, por que eu? E para que eu? Oh Jesus, tenha misericórdia de nós. E por muitas vezes nós perguntamos a Deus, por que eu? Porque eu tenho que passar por este problema? Porque eu tenho que passar por esta dor? Por que eu tenho que passar por essa tempestade? Por esse abandono? Por essa frustração? Mas na cabeça de Jonas, isso era demais para ele. E Jonas não entendia que na verdade Deus queria tratar com ele, curar os traumas dele, do passado que ele carregou ao longo de sua vida. Só que Jonas conhecia o seu Deus, e ele tinha experiência com Deus, e ele entrou em um desespero, sabe? Jonas era profeta, Deus falava com Jonas, Jonas tinha experiência de buscar a Deus, ele tinha vida de oração, mas ele entrou em desespero, porque nós somos assim, nós somos humanos. E Jonas tenta uma fuga. A alma de Jonas estava gritando, ele estava aflito, e ele quer sair desse cenário para ficar distante do cenário que Deus havia preparado para ele. Na sua tempestade, não fuja, não fuja. Aproxime-se de Deus, e Ele que vai te dando a direção. E quando a gente entende mais rápido, quando a gente obedece, a tempestade vai passando. E talvez isso seja a história de muita gente aqui hoje, de algumas situações que você tenha vontade de fugir. E aqui para nós, quem nunca teve vontade de fugir? Gente, tem problemas que a gente fala assim, ai meu Deus, dá vontade de sair correndo, sair fugindo, dá vontade de pegar uma estradinha assim. Na mente da gente cria até uma estradinha, sem ninguém, um matinho, sabe, sem asfalto. Ai, como eu queria fugir sozinha e não ver ninguém. E era assim que Jonas estava sentindo naquele momento. Sabe, a palavra do Senhor, ela é muito fiel. E ela nos mostra em todo o tempo que os heróis da fé, de que pessoas que tinham muita intimidade com Deus, tinham o mesmo sentimento
que eu e que você tem. Eles não eram pessoas super-herói. Todos nós, sabe, somos iguais. E a gente foge daquilo que temos medo. Nós só fugimos daquilo que não queremos, daquilo que julgamos ser mal. E Jonas tem medo de voltar em seu passado. É lógico de que o que a gente acha que é bom, a gente parte para cima. Mas aquilo que a gente não quer, a gente foge. Então Jonas decide por conta própria fugir, pegar um caminho diferente daquilo que o céu tinha para a sua vida. Jonas entrou em um barco para fazer uma logística contrária. Ao invés de ir para Nínive, foi para Tarsis. Só que Jonas se esqueceu que é Deus que governa todas as coisas e também governa a sua fuga. Muitas vezes a gente quer fugir. Eu vou fugir. Deus está em todos os lugares. Aonde você for, a luta vai contigo, a guerra vai contigo. Não tem jeito. Escolhido não tem escolha. Jonas entra naquele barco atordoado, compra uma passagem e vai para o porão. Estranho, gente, estranho. Jonas ir para um porão. Se Jonas pagou por uma passagem. Quando a gente compra uma passagem, a gente quer ir num lugar confortável, né? A gente quer fazer valer aquilo que a gente pagou. Eu paguei uma passagem, vou no meu lugar confortável. Jonas foi para o porão. Porão era lugar de cargas. Porão era lugar de ratos, insetos. Imagina de um navio. Mas Jonas foi para aquele lugar, porque Jonas queria se esconder. Jonas estava se escondendo até dele mesmo, porque a nosso pensamento, a nossa mentalidade, ela tem o poder de nos enganar, E na verdade, Jonas não queria um bom lugar. Na verdade, Jonas queria se esconder. Na verdade, Jonas estava buscando um refúgio, um abrigo, pois ele queria esquecer o que Deus havia determinado sobre a vida dele. E ele dorme um sono profundo. E existem pessoas aqui hoje que tem dias que não quer nem levantar da cama, só quer dormir, ou se tranca em um quarto, porque não quer viver a realidade. E estar dormindo, às vezes, nos remete à morte. Porque muitas vezes nós pedimos até a morte. O sofrimento é tão grande que vem o desejo da morte. E muitas vezes a gente só quer dormir, não quer ver nada, não quer ver ninguém, só dormir. E esquecer, sabe, das nossas dores, dos nossos problemas, da tempestade. E Jonas não foi diferente. Jonas foi dormir no porão. Não é que Jonas estava apático, é que dentro dele estava tendo uma guerra que ele não estava conseguindo controlar. E ele cria um mecanismo para esquecer aquilo que estava vivendo. Gente, a nossa mente tem um poder de criar um mecanismo que a gente não tem ideia. Jonas estava em uma crise com Deus. Só que o que Deus queria de Jonas era era dar a ele uma cura, uma libertação. Só que o Deus de Jonas vai visitar aquela embarcação. Só que o Deus de Jonas vai visitar aquele navio. Só que o Deus de Jonas vai visitar aquele mar. E não é porque ele queria punir. Nossas tempestades não é para punir, não é para machucar, não é para envergonhar, mas é para curar, é para tratar. E Deus vai criar uma situação para que você se encontre
mas sim para que possamos, por um processo de obediência, dependência e aprendizado que nos conduza a viver a plenitude de Deus. E a palavra de Deus diz que a tempestade era extremamente violenta, porém quero que saiba que não era para destruir o navio, e sim encontrar com Jonas. E Deus queria posicionar a alma de Jonas. Mas, só que todos da embarcação compreenderam tudo que estava acontecendo. Era por causa de Jonas, e Jonas teve que assumir a sua culpa. Jonas teve que assumir a sua culpa. E quantas vezes eu e você culpamos o outro, sabe? Acontece alguma coisa, a culpa não é minha, a culpa é de tal pessoa, a culpa é da vida. Jonas, ele se posicionou e ele assumiu que a culpa era dele. Ele aceitou. Só que Jonas, naquele momento, ele não teve arrependimento. Jonas teve remorso. Jonas teve medo e Jonas teve remorso. E remorso, gente, é diferente de arrependimento. E com remorso, não tem lugar para Deus tratar. Mas com arrependimento, sim. E isso nos chama a atenção, que devemos ser honestos e parar de culpar as pessoas pelos nossos traumas, feridas e dores que passamos. E estar vivendo o que Jonas viveu só para sentir, para mexer em algo que precisava ser tratado. Não permita que a culpa, o remorso te aprisione. Não permita. Porque a nossa mente tem o poder de nos sabotar, de nos enganar e criar gigantes dentro de nós, sabe? O nosso problema talvez seja grande, mas a nossa mente tem um poder de aumentar muito mais, de crescer. E aí a gente acaba deixando a nossa fé um pouco de lado. Mas Jonas estava tão aprisionado, tão desesperado, que ele achava que deveria ser lançado ao mar. Por que ele queria ser lançado ao mar naquela tempestade? Porque Jonas, naquele momento, ele queria morrer. Jonas quase criava um suicídio. Porque a partir do momento que ele falou, me lance no mar, no pensamento dele, eu quero morrer. Pronto, agora está tudo resolvido. Mas quando Deus tem um tratar com você, não adianta. A tempestade não vai te levar para a morte. É só um tratamento. E onde Jonas vai parar? Na boca de um peixe. Gente, para aí para pensar. É só coisa de Deus mesmo, né? Coisa sobrenatural, coisa de Deus. E Jonas vai parar na boca de um peixe. O normal seria o quê? No mesmo dia, no outro dia, aquele peixe vomitar Jonas. Gente, o peixe preparou uma hospedagem para Jonas. Jonas ficou 3 dias dentro daquele peixe. Fala sério. Por quê? Por que 3 dias? Porque 3 dias era o tempo que o peixe chegaria ao destino que Deus tinha preparado para Jonas. Pensa aí. Não fuja do que Deus tem para a sua vida. Se coloque diante de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, me mostra, Senhor. Porque muitas vezes a minha mente não consegue discernir, mas só com a ajuda do Espírito Santo, para me constranger, mas que possamos ter o coração maleável, o coração disposto a obedecer. E Deus nos chama nesta noite a um confronto, a nos colocar à disposição de Deus. E como hoje é uma quarta profética, eu profetizo sobre a sua vida um tempo de graça, um tempo novo, um tempo de obediência, um tempo de ouvir a voz do Espírito Santo, um tempo de buscar a Deus como você nunca buscou. E você irá passar pelas tempestades, mas a vitória é certa. Nem que você tenha que ser engolido por um peixe, mas você sobreviverá. A sua vida vai permanecer intacta.
E no final, Jonas teve que cumprir aquele chamado, e ele foi. Só que o que ele criou na mente dele era o quê? Que quando ele chegasse lá, aquele povo era mau, aquele povo ia destruir a sua vida, que aquele povo ia, sabe, fazer um terror. Foi o que a mente dele criou. Só que ele esqueceu que foi Deus que tinha dado uma ordem para ele. E quando ele foi até aquele povo, ele foi surpreendido, porque o povo aceitou a palavra dele. Ele foi usado como um profeta. Aquele povo começou um jejum, oração, corrigir as suas vidas. É lógico que aquele povo teve o processo de pagar por tudo que tinha feito, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. A colheita não tem jeito. Mas o objetivo de Deus foi cumprido na vida de Jonas. Então, todos nós temos um pouco de Jonas. Cada um aqui tem um pouco de Jonas. E se você, eu lamento pelo que eu vou falar, mas se você ainda não passou por uma grande tempestade, me perdoe, meu irmão, mas em algum momento da nossa vida a gente irá passar, porque a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que o dia mau virá para todos. Mas quando a gente olha que tem um Deus que cuida de nós, que nos dá vitória, e tem uma palavra boa, é nesse momento de tempestade, sabe, que a gente sente o cuidado de Deus, a gente sente o abraço de Deus, a gente experimenta da bondade de Deus. Se você sobreviveu, se você está ali, é porque Ele está te abraçando, no seu pior momento, na sua dor, na sua decepção, no seu luto. É Ele que cuida de nós. Vamos nos colocar de pés neste momento. Eu vou pedir ao Lucas que coloque o louvor aí. Feche os seus olhos neste momento. Fique só você e Deus. Só você e o Espírito Santo. E deixa Deus trabalhar em você. Glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Aqui está a tua igreja, Pai. Senhor, nós queremos obedecer a tua voz, Senhor. Que possamos, Senhor, dar ouvidos ao Espírito Santo. Senhor, que possamos ter o entendimento de que não precisamos passar por tempestade para ouvir a tua voz, mas que possamos ser pessoas sensíveis, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Alinhe o seu coração ao coração de Deus agora. Coloque as suas dores diante dele, os seus traumas, os seus problemas. Aquele milagre que você tanto precisa da parte de Deus. Oh, Jesus, trabalha no meio do teu povo, Pai. Senhor, se estamos aqui, é porque nós cremos em um Deus verdadeiro. Em um Deus, Senhor, que nós servimos, que nós adoramos, Pai. Oh, Jesus, trabalhe em nosso meio, Senhor. Obrigada, Senhor, pela palavra de hoje, que é uma palavra de correção. É uma palavra dura, é uma palavra que nos confronta. Mas quando somos confrontados, podemos ser mudados, Pai. E o que nós queremos é agradar o teu coração. Aleluia, Jesus. João, pode aumentar, por favor, o volume? Então, eu convido o nosso louvor para ministrar aqui um louvor, né? E convido o pastor Carlos para orar pela sua vida. Mas saia daqui hoje, meu querido, com essa palavra, sabe? Vamos todos os dias buscar a presença do Senhor e entender o que Ele quer de nós, áreas que precisam ser tratadas. Porque Ele quer te abençoar, Ele quer operar milagres e maravilhas sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Enquanto o pessoal se prepara, nós temos em nossa casa dedicado muito tempo em oração. Oração nunca é demais, na verdade.
Nós temos aprendido nos cursos que nós temos feito, nos livros que temos lido, que podem auxiliar a leitura da Bíblia. A Bíblia é a carta magna, é a palavra do Senhor. E o Senhor permite trazer inspirações a homens que conseguem, pelo Espírito Santo do Senhor, trazer revelações profundas e importantes para as nossas vidas. E esses dias eu estava conversando com um rapaz que ele professa ser ateu. E eu estava conversando com ele e ele me fez uma pergunta que aquilo me chocou tão profundamente. Sabe quando você pensa assim, eu não devia ter vindo aqui? Ele falou, eu conheço o Senhor. Eu sei que o que o Senhor está falando, o Senhor tem procurado viver. Mas não tem outros crentes aqui agora. Então eu vou ter que pegar o Senhor como exemplo. Por que a palavra que vocês dizem seguir fala tanto sobre uma vida cheia de graça, uma vida abundante, uma vida plena, e os crentes são tão miseráveis? Ele não falava de miséria, dinheiro. Ele falava de mesquinharia, de sentimento mesquinho. Ele falava da falta de Jesus. Porque quando falta Jesus, falta os atributos do caráter de Deus. E os atributos do caráter de Deus é bondade, benignidade, mansidão, justiça, amor. Sabe? E o que eu respondi para ele foi o que eu vou responder para você agora. Sabe? Nossa, eu quase falo o nome dele. Você ia conhecer. Sabe, fulano, eu não posso responder pelas igrejas. Eu posso responder pelo Ministério da Promessa. E lá no Ministério da Promessa, nós temos ensinado aquele povo a viver a prática da palavra. Amados, você tem uma rica oportunidade em nome de Jesus de transformar a sua vida, de fazer com que a sua vida seja uma vida nova, plena, cheia de Deus. Haverão momentos em nossas vidas que nós seremos de fato caçados, perseguidos, assolados por tudo que você imaginar, pelos traumas, pelas dores, pelas feridas. A questão está no fato de nós não queremos fazer com que essas coisas sejam bichinhos de estimação que a gente vai carregando dentro de nós. Busque a cura, busque essa cura na cruz. Busque essa cura na cruz. A gente ainda está filmando? Não. Parou? Tá, né? Busque essa cura na cruz. Existem tratamentos que você não vai ser confrontado. Existem tratamentos que você não vai ser confrontado. E muitas vezes o que nós precisamos. O que é isso aqui, amados? Não fala ombreira, não. O que é isso aqui? Pode falar alto. É o quê? Quantas vezes nós precisamos somente de um ombro amigo, para a gente falar e desabafar e colocar para fora o que está sentindo. Mas falar, desabafar, colocar para fora não gera cura. O que gera cura é ir para a cruz. O que gera cura é você depositar toda a sua essência, todo o seu ser em Jesus. Não há outro caminho. Não há outro caminho que não seja Cristo Jesus o Senhor. As outras coisas vão lhe massagear, vão ajudar. Quantos aqui já fizeram massagem nas costas? É bom, não é? Aqueles nódulos que dão nas costas, não é, Léo? Aí alguém vem com aquele dedo, parece um cavador, Léo. A pessoa faz assim com o dedo, parece, sabe o que? Uma broca.
uma broca de 50 polegadas, não é para doer. Aí daqui meia hora, eu estou bom, estou bem. Mas você já ouviu falar que esses negocinhos que dão nas costas, você já ouviu falar que vez ou outra eles voltam? Porque são tensões nervosas, problemas da vida, eles voltam. Aí você sente de novo dor no braço, não consegue levantar. Na cruz as coisas não funcionam assim. Na cruz nós não somos massageados. Na cruz nós somos tratados. Na cruz os nossos pecados são perdoados. A nossa vida é transformada. Somos dilacerados. Sabe, a minha oração a Deus, ei, olhe para mim, a minha oração a Deus, parece terrível o que eu vou falar. Talvez alguns de vocês nem queiram fazer essa oração. Senhor, vire-me ao avesso. Porque se o Senhor limpar só por fora, pode ficar alguma coisinha suja por dentro. Deus precisa pegar você e sacudir o seu barco, balançar o seu barco, ao ponto daqueles que estão do lado ficarem com medo do Deus que você serve, fazendo um tratamento na tua vida. Foi isso que aconteceu com Jonas. Foi isso que houve com Jonas. O cara tinha que ir para um lugar, vai para outro, se esconde no porão. E não foi covardia. Foi covardia, pastora? Não foi covardia. Foi conflitos. Segundo a Reis, que a pastora leu, ele tinha origem daquele povo. Ele tinha origem naquele povo. Povo que maltratou. Às vezes Deus nos põe de volta ao lado daquele que nos maltratou. Tem gente dizendo misericórdia, mas às vezes Deus vai precisar fazer uma lixa na nossa vida para arrancar o orgulho. A pastora falou aqui, eu era orgulhosa, eu nem sabia. Eu casei com orgulhosa e não sabia. Se eu abrir a boca o que eu era, o culto vai terminar amanhã às 6 da manhã, para um intervalo de 1 hora para você poder comer alguma coisa e depois você volta para a segunda etapa. Mas eu era.